Galera, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje, segunda-feira, dia 29, né? De agosto, né? 2022, né? Sou muito grato a cada um de vocês que assistiram meus vídeos. Mais uma vez, a cada um que se inscreveram, né? E gratidão sempre. Então, galera, eu tinha prometido no meu último vídeo que eu iria gravar vídeos falando do tema química. Mas eu também me comprometi de tal maneira a ajudar, né, aqueles que tivessem alguma dificuldade em conhecer o tema hidrogênio, descobrir, aprender também a melhorar o seu trabalho. Eu também estou aprendendo ainda a melhorar o meu trabalho, claro. Então, galera, eu não imaginava a tamanha procura das pessoas que me buscaram, né, para tirarem dúvidas sobre químicas. E é bem claro, a química é um tema muito intrigante para muita gente, mas muita gente já falou que não funciona, que não dá certo e que desistiu, comprou um reator, encostou, não deu certo, não quero mais. Então, mas por que não deu certo? Tem alguma coisa errada, porque muita gente conseguiu acertar. Eu falo humildemente, consegui acertar, né? Certo? Meu trabalho, graças a Deus, não tenho reclamação. Instalo hidrogênio e tenho uma economia a partir dos 25%, dependendo de como está o motor, eu chego até 40%. Dependendo, se eu instalar 2 reatores, eu tenho mais de 40% de economia, 45%, 50%. Eu chego a zerar, né? Como eu falo, botar um zero na frente do 5, né? Como um colega meu fala, né? Então eu chego a 50% quando eu falo de instalar 2 reatores de placa no carro. Ou que seja um reator de tubo, como ele é muito conhecido. Galera, o desafio é muito grande. Estou falando agora de reator de tubo. Eu tenho aqui apenas um reator de tubo, que está só aqui, só com o seu corpo físico, né? Esse reator aqui, ele é ruim? Não é um reator ruim. Eu tenho aqui alguns reatores aqui, ó, lindos. Lindo demais esses reatores. Pense num reator 2, 3, que passou por mãos de pessoas que sabem produzir reatores de tubo. Porque é assim, galera. É muito fácil abrir a boca e falar que o trabalho do João, do José, do Joaquim não presta, ou o meu é o melhor. Não faço isso. E também, se não prestar, eu também não falo. Isso não é do meu tipo de pessoa falar de ninguém. Muito pelo contrário, eu sempre procuro ajudar a melhorar. Mas eu falo, isso aqui é um trabalho bem feito, é um reator bem montado. Olha que coisa linda isso aqui funcionando, olha, não tem vazamento. Certo? Um reator lindo, bem montado. E sabe quem montou esse reator aqui? Um cara lá na Bahia, o nome dele é Ailson Reatores. O cara é show, o trabalho do cara, tratando-se de reator. O cara é meu parceirão, amigão meu até, certo? Então o trabalho do cara é show de bola. Esse outro reator aqui, veio lá do sul do Piauí. Um outro cara que montou, não sei o nome dele, chegou via correio. Legal. Agora, galera, tem uma coisa muito interessante. Por que esses reatores não funcionaram direito? Por que o reator não deu certo? É uma série de questões. Será que o reator tem algum problema nele? Não. Até porque eu desmontei um outro reator aqui para tirar uma série de dúvidas, qual hoje eu vou falar para vocês e vou mostrar aqui na prática. Olha, segundinho só. Olha a distância que existe entre as placas desse reator. Entre placas polos, placas neutras e aí sucessivamente, né? Gente,
Aqui no meio desse reator, aqui dentro do tubo, esse reator aqui é um reator com dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. Olha aqui dentro. Estamos falando de dois polos. Dois polos, um positivo, o outro negativo. Vou tirar aqui para ficar melhor, para que você entenda. Então vejam bem a distância que existe entre esses dois polos. É uma distância muito grande. Uma distância de aproximadamente quase 1 polegada. Então veja bem, não é qualquer química que vai fazer um reator desse funcionar. Não é qualquer química que vai fazer um reator desse funcionar. Não vai funcionar se você não calibrar a química para esse reator. Então você pode comprar a melhor química, feita pelo melhor químico. Concordo, a química é boa? É boa. Vai funcionar em que tipo de reator? Foi calibrada para qual distância entre os polos? Tem tudo isso que as pessoas precisam entender. Antes de condenar, é bem claro isso. Falar que não funciona e não entender por que não funcionou. Certo? Porque vocês pensam bem, galera. Pensam bem. Um reator como esse aqui que eu acabei de mostrar, seria quase que impossível ele não funcionar direito. Olha que coisa linda esse reator aqui. Olha que coisa show de bola. Não tem uma marca de vazamento. Não tem uma marca de vazamento. Não tem. Show de bola esse reator aqui, ó. Top. Top. Esse reator aqui. Não tem aonde eu colocar defeito nesse reator. Eu como profissional que monto o reator. Só que tem um porém. O que vai dentro dele é o que vai fazer ele funcionar direito. Química. Estou falando de eletrólise. Vai fazer ele funcionar direito. Então vejam bem. Para se gerar uma eletrólise onde ela vai fazer uma quebra de moléculas aqui dentro, entre um polo e outro, em uma distância tão grande, tem que ser uma química muito boa. Tem que ser uma química muito boa, mas muito boa mesmo. Existem bons fabricantes de química, grandes gênios aí, fabricando bons reatores, mas acabam as pessoas falando mal dos reatores, falando mal dos melhores reatores que existem hoje aí no mercado. Como a Suhydro, fabrica reatores top, lá no Rio Grande do Sul. O nome desse rapaz é Vanderlão. Vamos lá pro outro lado, Nordeste, Bahia. Ailson, outro cara top. Pernambuco, Sassá, outro cara top. Show de bola o Sassá, um grande mestre. Com ele eu aprendo todo dia. Só em dar bom dia eu já aprendo com o Sassá. Lá no Piauí, Hidro Wanderson, lá no Piauí. Estou falando do... Lá já fui pro Piauí, outro lado. Então vejam bem. São alguns dos que eu conheço, que me vêm agora na mente. Então são pessoas que sempre compram químicas de mim, né? Sempre me indicam, graças a Deus. Várias pessoas que têm esse tipo de reator compram química de mim. Eu tenho o meu modelo, o meu foco é reator de placa, reator de tubo. Eu criei uma configuração diferente para a química. E vou mostrar para vocês agora, de maneira rápida e prática, o que muda entre um reator de placas e um reator de tubo. Estamos falando de configuração de eletrólise. Olha só. Parei. Vocês já entenderam aqui mais ou menos que a distância entre os polos é o que faz a diferença do bom ou do ruim funcionamento. Não é que o reator é mal feito, mal projetado. Não. A eletrólise que foi aplicada dentro dele não é compatível com a distância dos polos. Por isso não existe a quebra de moléculas para ser removido o hidrogênio. E detalhe, às vezes as pessoas se confundem, porque tem reator, existem eletrólises colocadas aqui dentro em reatores de tubo que ele também borbulha. Só que não é hidrogênio, é H2O, pode ser oxigênio com H2O no mesmo reator. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma química ao longo dessa semana, como eu falei para vocês que eu iria fazer um vídeo sobre química. Então eu vou mostrar para vocês uma química onde aqui eu vou tirar hidrogênio e uma química onde vai sair H2O.
Só para vocês terem uma ideia do que é a diferença de uma configuração de eletrólise, onde funciona bem e não funciona bem. Por isso, às vezes, as pessoas se confundem em ver ele borbulhando. Nossa, que legal! Mas pode não ser hidrogênio. Pode ser H2O com oxigênio, pode ser oxigênio puro. O reator aquece, ele para de funcionar. E aí sucessivamente. Então, galera, eu vou fazer uma breve demonstração aqui, tá? Da eletrólise para um reator de placa e um reator de tubo. Só para vocês entenderem. Não é nada tratando-se diretamente da química. Esse vídeo aqui é apenas uma demonstração do que eu não imaginava que eu ia ter tanta procura das pessoas para tirarem dúvidas, certo? Sobre reator que não funciona e tal. Sobre será que é um reator que é ruim? De quem você comprou? Quando eu vi o modelo de reator, eu falei, opa, para aí. O problema não está no reator. O problema não está no material. É bem claro isso. O material aqui 316, tá? 316. Confira aí. O material. 316. Então agora, vou mostrar para vocês, ó, o que muda aqui, tratando-se de eletrólise. Separei tudo, tirei para lá. Coloquei a química aqui dentro, ó, vou colocar uma química aqui. Isso é uma química que ela está aqui dentro para reatores de placa. Olha bem a situação. Para reatores de placa, certo? Reatores de placa. Deixa eu colocar o multímetro aqui bem de pé, para que vocês consigam enxergar. Coloquei ele na escala de 200K. Agora, olha bem a leitura qual ele vai me aparecer quando eu pegar as duas pontas aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho uma distância entre um polo e outro. Estou me aproximando, olha. A numeração vai mudar. A numeração está mudando. Ou seja, a eletrólise está ficando com uma densidade mais forte. Ok? Então aqui seria aproximadamente essa química trabalhando em um reator de placa. E não ela trabalhando aqui em um reator de tubo. Aqui eu não vou gerar hidrogênio. Aqui eu vou gerar H2O. Estou falando dessa química aqui colocada aqui dentro. Agora vejam bem o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar apenas uma gota dessa eletrólise aqui, ó, dessa química. Uma gota. Não é mais que uma gota. Não é mais que uma gota. Tá? Só para vocês entenderem como o negócio é tão complicado tratando-se de química. Tirei bastante, mas aqui eu só vou colocar apenas uma gota. Não é mais que uma gota. Quando cair eu paro. Uma gota. Não foi mais que isso. Ok? Apenas uma gota. Eu falo de gotas no meu trabalho. Eu não falo de quantidade. De 1000 ml, de 2000, não sei quanto ml. Eu falo de gotas no meu trabalho. Só um minutinho. Multímetro na mesma escala. Ok? Olha o que vai acontecer aqui dentro agora. Com apenas uma gota. Eu fui para 26,5. Aqui praticamente agora, ó, ela vai a 0. 28. Então essa química aqui agora, digamos aqui que fosse uma gota, aqui dentro desse volume aqui, essa química aqui dentro, ela geraria hidrogênio. Só para vocês terem um breve raciocínio, essa química agora, com uma gota que eu coloquei aqui dentro, estou falando de uma gota, que a configuração é outra,
Estamos falando de agora falar o português de maneira assim mais clara, mais verbal. Estamos falando de calibrar uma química. Calibrar uma química para determinar os funcionamentos dela é uma tarefa bastante difícil. Então quando eu pego um reator aqui, a primeira coisa que eu vou dentro dele quando eu vejo um reator diferente, eu falo, amigão, os caras que montam reatores, qual a distância que você tem? Pega um parquímetro e mede entre o polo positivo e o negativo, que são os dois tubos, um dentro do outro. Aí a pessoa, mas por que, seu Durval? Você quer saber a distância de um tubo para o outro? Olha a linha de raciocínio da pessoa. Então a distância dos polos define a indução elétrica, a condução elétrica, digamos assim, de maneira mais clara. Então quanto menor a distância, maior a resistência. Então existem químicas que as pessoas deixam elas tão fortes que elas viram um curto dentro do reator. Ela vira um curto devido ao ácido ser tão forte. Isso chega a queimar o PWM, aí o reator aquece. Quando uma vez o reator aquecendo, acabou, pode parar. Ele não vai mais gerar hidrogênio uma vez ele estando aquecido. Então galera, só para ir amadurecendo um pouquinho a mente de cada um de vocês, o que eu estou falando agora é que reator de tubo funciona e funciona muito bem. Estou falando de carro grande, tá? Não estou falando de carrinho não. Os reatores pequenininhos, estou falando de carro grande, é nada para um carro grande. Estamos falando de caminhão, estamos falando de carros a diesel, a partir para as picape Toro, Pajero, é reator de tubo. Esse é o reator que tem capacidade de segurar o motor daquele com economia. Legal? Então não adianta eu dizer, não, o meu reator de placa é o melhor para um motor a diesel. Olha, eu sou um profissional, eu sei aquilo que falo tratando-se de motor com injeção eletrônica. Então, você vai ter um bom resultado com um reator de tubo, em qualquer motor? Sim, com a química certa. Você vai ter um ruim resultado com um reator de tubo? Também, com uma química ruim ou a química errada. Certo, galera? Então só para vocês ir um pouquinho amadurecendo a mente quando o assunto é hidrogênio, reatores. Isso que eu mostrei aqui agora para vocês é um breve relato de uma série de outros conteúdos, qual eu vou mostrar mais adiante, de maneira bem mais prática, para que vocês comecem a entender a minha linhagem de raciocínio. A minha linhagem de raciocínio ela é muito prática. Quando eu chego aqui na bancada, que eu vou projetar uma química para o norte, para o sul, nordeste, hoje aqui nós estamos com 9 graus de temperatura, 8 graus, e lá no sul, menos quanto? Lá em Cuiabá, Acre, Manaus, Nordeste, tudo isso são regiões com clima diferente. Isso aqui muda o seu comportamento de funcionamento. Muda. Quando ele está num lugar muito quente ou muito frio. Volto a falar, equilíbrio de temperatura de um reator, onde quer que ele esteja, certo? Sabendo colocar uma eletrólise bem feita, bem preparada, vai funcionar. O resultado é sempre o melhor. Ok, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez. Foi apenas uma pequena demonstração para umas pessoas que, hoje ao longo do dia, o meu zap não parou, as pessoas me questionando, me perguntando, me peço até desculpa por eu não ter tido tempo de responder, que foram tantas as perguntas que muitos tinham dúvidas, outros queriam me questionar direto, mas eu também não pude responder. Espero que nesse vídeo agora as pessoas tirem uma série de dúvidas simultaneamente, né, porque eu não podia responder apenas para uma pessoa, mas agora para um monte de gente eu respondi o questionamento de uma boa eletrólise para reatores de tubo ou reatores de placas, certo? Ok, galera? Fica aí apenas um breve relato disso que eu encontrei agora, né? Encontrei não, só mostrando para vocês como é o funcionamento dele internamente, para que vocês comecem a entender que um reator de tubo funciona, um reator de placa também. O meu reator de placa funcionaria com uma química errada? Não.
Se eu comprasse um reator de placa, o melhor que fosse, com uma eletrólise ruim, amanhã ou depois eu teria que chegar no cidadão que me vendeu e dizer, ó, o seu material não funciona. Mas o rapaz me vendeu um reator, eu comprei a química de outro, o cara não conhece o meu projeto, me deu lá qualquer química, que ele acha que é qualquer química para qualquer projeto. Por que eu falo qualquer projeto? Cada um reator ele tem um projeto. A eletrólise tem que seguir aquele projeto. Estamos falando de distância de polos. A distância de polos, para mais ou para menos, define o que você vai tirar. Hidrogênio, oxigênio, H2O. Certo? Pode aquecer, pode esfriar o reator. O reator quente não gera. Uma química muito forte, o reator ferve rápido. Ferve rápido, uma química forte. Ele até entra em curto, sai derretendo tudo, voltando. Tudo isso acontece, queimando fusível. Falando de eletrólise. Não estou falando do reator que foi montado, mal feito, errado, não. Como eu sempre falo, já peguei muitos reatores aqui, cara, de cara bom, que monta. As pessoas dizem, mas por que não funciona? Vou mandar o seu reator e ele vai funcionar. Você vai ver que coisa linda. Você vai usar essa química. Vou calibrar uma química para o seu reator. Ponto. É exato isso que eu acabei de falar agora para vocês. Tem que seguir essa linhagem. Calibragem da química por conta da distância dos polos, positivo e negativo. Ok, galera? Um abração grandão, tudo de bom e um bom final de segunda-feira para todos. Abraço!